Boa noite, está no ar mais uma edição do programa Resenha Semanal. Hoje vamos falar fundamentalmente de dois temas, nomeadamente a eleição intercalar em Nampula e a segurança rodoviária. E se nos sobrar tempo, vamos também dar uma vista rápida em torno, portanto, da condenação de Luiz Inácio Lula da Silva, antigo presidente do Brasil, que já estava a preparar-se então para concorrer para as eleições presidenciais de 2018 no Brasil. Boa noite, hoje temos aqui como convidados os senhores Edilson Munguambe, o senhor Silvério Ronguane, Miguel Mabota e António Muxanga, a quem desde já endereço as minhas saudações e votos de um bom programa. E antes de mais, gostava de saber como é que foi a semana de cada um de vós, começando então pelo meu primeiro e próximo, para não dizer comparsa, painelista. Agradecer os cumprimentos e dizer que, de fato, tivemos uma semana tranquila, acompanhar os desenrolares do processo eleitoral na cidade de Nampula. Exato. Que acho que vai ser o primeiro tema de debate. Exato. E dizer que estamos aqui para partilhar aquilo que são as nossas ideias com relação a esse processo. Muito bem. Doutor Ronguane. Eu tive uma semana muito interessante, como sabe, estive pelo menos uma parte desta semana em Nampula, por isso quero aproveitar a partir daqui mandar um grande abraço e agradecimentos à forma como foi acolhido em Nampula, uma demonstração de carinho sem paralelo. Sei que foi uma experiência efetivamente muito boa. Muito bem. Sr. Mabota? Não, eu tive uma semana boa e estive na reunião nacional de planificação, neste caso da minha igreja, a Igreja Fé Apostólica. Então foi muito interessante. Obrigado. Sr. Muxanga. Muito obrigado. Primeiro, agradecer a Deus pela proteção em vida, apresentar os sentidos pêsames à Mana Adelina Israel Mazive pela partida de seu marido, o Sr. Tioane, a Igreja Nazarena, a igreja onde o senhor era membro, e sobretudo a paróquia de Maputo Cidade e de Maguanino, onde eles rezavam nos últimos dias. Também agradecer à população de Nampula pelo bom acolhimento que nos deram, o calor humano e tudo quanto fizeram para que as eleições fossem uma verdadeira festa democrática. Exato. Muito obrigado. E vamos então atacar este primeiro tema que tem que ver com a eleição intercalar em Nampula. Que eleições, aliás, que, portanto, leituras pode fazer sobre este processo eleitoral numa altura em que a possibilidade, ou seja, a segunda volta é uma das coisas que se tem muito falado? Dizer que saímos todos satisfeitos. Na generalidade, provou-se mais uma vez que o país está preparado para acolher processos democráticos. Foi uma verdadeira festa. Os partidos comportaram-se com muito civismo. Sentiu-se uma maior preocupação em assegurar que este processo tivesse um desfecho satisfatório. Os resultados que vão sendo divulgados, já há indicadores preliminares, apresentam, de fato, um cenário em que tudo indica que vamos avançar para a segunda volta. Mas há uma nota aqui que é preciso que se realce, é que nós estamos a transitar de um processo onde, por força da fatalidade que o município sofreu, a perda do seu edil, que pertencia ao movimento democrático de Moçambique, acabou-se avançando para essas intercalares. É certo que acreditamos nós que o próprio MDM tinha a expectativa de continuar, mas mesmo por força dos erros recorrentes do próprio MDM, acabou sendo sacrificado, o que significa que, a ter que se avançar para uma segunda volta, irá avançar só o partido Frelimo, tanto o seu candidato e o candidato da Renam. O candidato da Frelimo, conforme tínhamos dito no programa anterior, por força daquilo que foi a sua postura, a sua apresentação, a sua simplicidade e interação com o eleitorado, creio que granjeou muita simpatia, de tal sorte que, nos resultados que já são apresentados, ele apresenta-se na frente. Infelizmente, não é a um nível que permita que possa ser considerado vencedor a partida, mas já é um indicador muito positivo que pode estimular o próprio partido a reforçar a sua estratégia no sentido de, nesta segunda volta, portanto, garantir e confirmar
a vitória, tanto e a reconquista do município. Só uma questão rápida. A segunda volta, na sua opinião, seria reflexo de uma eleição bem disputada ou então o reflexo de um nível de abstenção eleitoral bastante elevado? Sim, eu penso que os dois fatores podem ser aqui considerados, mas essencialmente vamos fazer uma análise comparativa com aquilo que foi o comportamento do pleito anterior. Penso que o candidato da Frelimo reforça o posicionamento do Partido Frelimo ao nível da cidade de Nampula, se tivermos em conta que houve um crescimento na proporção de votos obtidos pelo candidato da Frelimo da eleição anterior para esta eleição. Portanto, a cidade de Nampula tem se revelado como um centro onde há uma simpatia muito grande pela Renamo, o que logo à partida significa que o MDM terá sido beneficiado pela ausência da Renamo nos pleitos anteriores, não necessariamente que tivesse um protagonismo ou uma simpatia no seio do eleitorado. A questão da abstenção é de fato um elemento que vem manchar um pouco mais o processo, porque nós estamos a sentir que há uma cada vez maior tendência de abstenção do eleitorado nos processos eleitorais. Há fatores internos do próprio processo e eu penso que a administração eleitoral deve tirar grandes lições, porque houve falhas que podem ter contribuído negativamente para aquilo que seria a participação do eleitorado. Foram referenciados, por exemplo, aspectos ligados ao atraso na abertura das urnas, das mesas. Portanto, isto significa que as pessoas que tinham se feito presente às primeiras horas para votar não puderam fazer por força da indisponibilidade. Portanto, entre outros fatores, há um outro fator que é natural, infelizmente. O processo coincidiu com um momento em que a província de Nampula, no geral, estava a ser assolada por chuvas torrenciais que podem ter prejudicado a disponibilidade do eleitorado de se fazer presente no ato. Mas não podemos descurar, tanto como eu me referi, este elemento do aperfeiçoamento dos métodos de gestão no processo eleitoral por parte da administração eleitoral, porque isto sim também é um fator determinante e temos que procurar sempre melhorar. Muito obrigado. Me permite... Deixa só, vamos ouvir rapidamente a opinião do Dr. Ronguane, sem paixões, sem desilusões. Qual a leitura que faz em relação à eleição intercalar em Nampula? Será que confirma-se aqui a tese de que eventualmente o MDM teria vencido as últimas eleições justamente pela ausência da Renamo, olhando para o resultado que a Renamo, portanto, conseguiu nesta eleição intercalar? Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar todos os companheiros que se bateram por Nampula e agradecer também os votos da grande parte da população que votou em nós. É preciso dizer que a primeira leitura é fundamental, porque nós estamos aqui mais para falar do futuro e menos do passado. A primeira relação que deve-se tirar é que, efetivamente, em Moçambique e em Nampula, concretamente, o povo moçambicano, o povo de Nampula, mandou um recado muito claro. É que não há nenhum partido que só consegue governar Nampula. Portanto, olhando para esses resultados, o que nós vemos é que não há ninguém que pode, neste momento, clamar vitória, nem a Frelimo não conseguiu fazer, nem a Renamo e nem o MDM. Portanto, a primeira ilação que é preciso tirar é que em Nampula, e se nós considerarmos Nampula como amostra, não há em Moçambique hoje um partido que só por si pode governar. Portanto, declarou-se o fim das vitórias retumbantes. Portanto, uma nova e grande oportunidade se abre à nossa frente, que em vez de partidos dominantes que querem, digamos, assenhorar-se da coisa pública sozinha, o que está em causa está a se dar lugar a uma nova era, de fato, portanto, o que vai se julgar nessa segunda volta que se adivinha é qual é o partido que tem maior capacidade de agregação, de se abrir, de fazer, digamos, parcerias com outros partidos, porque os resultados que até hoje temos indicam que, efetivamente, nenhum dos partidos por si só tem votos suficientes para governar
terá capacidade para ganhar. Portanto, para dizer que os partidos que vão sobreviver daqui em diante são aqueles que forem capazes de se aproximar, de criar parcerias, trabalhar conjunto, porque é isso que os dados dizem. Não. O segundo aspecto, que é importante também referir, é que provou-se mais uma vez que o MDM, de fato, é o fiel da balança, porque, olhando para os resultados que nós temos, qualquer um, tanto seja a Frelimo como a Renamo, para ganhar precisa do apoio e da parceria estratégica do MDM, o que significa que o MDM posicionou-se mais uma vez naquilo que já se pensava, que, portanto, passado a época do bipolar partidarismo, estamos, de fato, numa época em que há 3 partidos grandes e felizmente, desta vez, o MDM está nesta posição confortável de poder, digamos, fazer uma parceria com um ou com o outro, porque sem esta parceria, parece-me, para que qualquer partido será muito difícil lograr qualquer vitória. Hoje, está lá, digamos, os partidos políticos todos, incluindo o MDM, mas a Renamo, a Frelimo, portanto, esses partidos parlamentares, percebam esta ideia, esta lição de que para conquistar Nampula precisarão do concurso um do outro, o que significa que o país está a ser catapultado para um novo figurino em que há necessidade, se calhar, de fazer coligações pontuais, de haver entendimentos interpartidários, ou seja, o que o povo de Nampula mostrou é que quer que mais que um partido esteja presente. Mas, doutor Ronguando, o MDM já equacionava a possibilidade desta coligação, de facto, para suportar um ou outro candidato que esteja, portanto, na dianteira em relação, portanto, ao Movimento Democrático de Moçambique. E é uma eleição já com esta perspectiva? Bom, eu estou a exprimir uma ideia pessoal, não é? É preciso ficar isso claro. Também dizer que nós não podemos falar, sobretudo, de coligações pré-eleitorais, porque não sabemos o que cada um representa. Agora, aqui estamos em face de algum resultado concreto e que nós vemos que, bom, estes resultados, mas este consegue a vitória. Sem isto, não há vitória. É com esses dados. A política não funciona com ideia, funciona com factos. E o facto é este, que Nampula está a trazer um novo dado, a necessidade de entendimento interpartidários para conseguirmos, aliás, viabilizar a governação. Muito obrigado, doutor Ronguando. O MDM está em melhor posição porque tem o domínio na Assembleia Municipal, que é mais um dado que é fundamental para a viabilização de qualquer projeto governativo. Muito obrigado. Vamos ouvir então a opinião do Sr. Miguel Mabota em relação, portanto, à eleição intercalar. Qual é a leitura que faz? Bom, a leitura que eu faço é que, pronto, nós, como Partido Trabalhista, outros, já havíamos feito o diagnóstico e daí um prognóstico. Quer dizer que nós sempre defendíamos a teoria de haver um único candidato, apoiar-se um candidato, por exemplo, da oposição, neste caso. Era para evitarmos isto aqui, nós já prevíamos, não precisávamos de nenhuma ciência para ver isso. Agora, o que eu vejo aqui, há aquilo que chama mobilidade de consciência, não é? É mobilidade de consciência. As pessoas deixaram de pensar de uma maneira, já pensam de outra maneira. Eu estou a ver, nos eleitores, neste caso, não é? Enquanto se pensava naquele absolutismo político em que um partido, não é, pudesse ser mais ou menos o mais dominante, como estava a dizer, é que há uma sugestão agora que o povo eleitor impõe. É uma sugestão de que, olha, para se governar o país, bom, corroboro um pouco com o que disse aqui o doutor Ronguando, o absolutismo já terminou. As pessoas já não querem isso. Pois já viram, a parte da Assembleia da República, o que isso significa. Não é? Então, essa sugestão é uma amostra isto. Não é? Quando nós queremos provar se a comida é boa numa panela grande, não precisamos de consumir toda a comida. Uma colher basta. Então, esta questão de Nampula, não é? Pode ser uma amostra daquilo que poderá vir a acontecer nas eleições que vêm. Quer dizer que é preciso estarmos preparados, que é para não o povo não pagar custos elevados. Porque, para mim, é um custo
este suspense, por exemplo, de não haver presidente, já não havia por causa da morte de um dia, e não está a haver agora por causa deste empate técnico. Não sei se está a perceber. Para mim, isto estamos a sacrificar ao povo. Não é? Agora, o que eu posso vaticinar aqui é que o candidato da Frelimo, ele se posiciona, tem 44, não é? Contra 40 da Arnam. Quer dizer, isto pode ser o prenúncio de se querer manter a tradição de a Frelimo não querer sair do poder, mas a Arnam também não querer assumir o poder, como tem sido tradição. Não é? Porque a Arnam sempre se colocou em segunda posição em todas as eleições. Digo gerais, não quero falar das provinciais. Gerais, sempre foi assim desde 94. Foi o segundo maior partido. Então, pode querer manter essa tradição. Não é? Ou a Frelimo também pode querer manter essa tradição, não querer largar o poder, mas a Arnam também de não querer assumir o poder. Portanto, eu estou a ver essa timidez aqui. Agora, há esta maratona de negociação, não é? Que tem que começar. E aqui, o candidato da Frelimo, ele pode negociar tanto com a Mussi, não é? Com o voto da Mussi, ele atinge 50 mais alguma coisa. Pode atingir. Não é forçoso que se desloca ao MDN. Não sei se está a perceber. Mas há uma negociação forçada aqui, imposta pelos eleitores. Há de haver essa negociação. Agora, o que eu prevejo aqui, também a falta dessa maioria absoluta, de 50 mais 1, pode ter a ver também com as mentiras. Houve mais mentira na campanha eleitoral do que verdades. Quer dizer, até eu posso dizer que os bons mentirosos é que estiveram em vantagem. Houve muita mentira. Quer dizer, coisas irrealizáveis. Naquele espaço de tempo, não é? Em que eles vão ficar, como ele diz, até a própria eleição já está. Houve muita mentira. Exato. Não é? E nós vimos, por exemplo, o MDM a deslocar equipamentos de recolha de lixo de Quilimane para Nampula, em pleno dia de campanha. Por que não fizeram antes? Se são solidários, por que não fizeram antes? Essa é uma mentira também. Não é? Se calhar tenha sido por isso que foram penalizados. Não, quer dizer, não obstante, também aquele vaticínio de que não se sabe quem matou o Dr. Amorana. Então, até que enquanto não vir a ribalta, isso quer dizer, termos a certeza disso, é que até aqui o povo de Nampula vê como o MDM como suspeito. Muito obrigado. Então, aqui não tinha como. Ok, muito obrigado, Sr. Mabota, pela sua leitura. Sr. Mchanga, o que é que se pode dizer em relação à eleição intercalar, numa altura em que, de facto, a Renamo está na segunda posição, pelo menos nestes resultados preliminares? Primeiro dizer que sim, haverá segunda volta, porque nenhum candidato conseguiu 50 mais 1 e todos os candidatos estão abaixo de 47%. Os votos nulos são mais ou menos de 2%. Por isso, a possibilidade de dizer que com requalificação ultrapassamos também está posta de lado. Agora, em matéria de leituras, são várias leituras que podem ser feitas. Primeiro, o processo da organização pela parte do STAI. Eu penso que é processo da desorganização, porque este STAI já fez mais de 10 eleições. Se nós formos a começar pelas eleições, o Mabota ficou preso no Xaxá, eu fui lhe visitar e ajudei-lhe a sair. Estas são as 10ª eleições que os STAIs provinciais fazem. O STAI nacional já fez mais de 14 eleições, tendo em conta intercalar de Xaxá, intercalar de Mocimboa da Praia, mas essas intercalares que estiveram aqui no meio. Portanto, mesmo aquele que chumbou 4 vezes na 10ª casa, pelo menos é uma coisa que toda a gente sabe ver que ele consegue apresentar nas pessoas que pelo menos conseguiu ter. Agora, estes homens do STAI que não aprendem nada em 10 eleições, já não podem trazer mais nada. Mas a coisa mais grave ainda é que estas eleições realizam-se num momento em que as tecnologias de informação e comunicação estão a ser divulgadas, estão a ser usadas, estão a ser impostas pelos próprios órgãos eleitorais. Ora, o que nós sabemos é que os nossos membros dos órgãos eleitorais, sempre que há eleição na CPLP, na Commonwealth, na região,
da SADC vão para lá para ir assistir às eleições. E não trazem nada de novo. Nós temos um grande desafio. Há muita gente que não tem cartões de eleitores, porque o nosso orçamento era descartável. As pessoas não conservaram cartões de eleitores. Podem votar com BI ou passaporte. O que a CNE devia ter feito? Era alocar 54 laptops em cada posto de votação. Acionar um mecanismo que permite a identificação fácil de todo aquele que chegar lá com BI e dizer, a tua mesa é a mesa número X, é aquela ali. Você vai para aquela ali. O teu número é este. Porque um dos grandes problemas que nós temos é que os nossos MMVs não sabem ler. Dificilmente conseguem identificar os nomes lá nos cadernos eleitorais. Há uma aplicação, há um software que é aplicado, toda pessoa pode saber qual é o seu número no caderno. Pura e simplesmente o STAI não quis fazer isso. Não porque não tem capacidade, porque não querem fazer. Que era para permitir que as coisas dessem na desordem que se deram. Há uma coisa muito negativa que se deu em Nampula. Estavam lá membros da CNE, estavam lá membros do STAI, Central. Quando houve confusão nas mesas, nenhum deles foi às mesas. A pergunta é, o que iam fazer em Nampula? Iam viver nos hotéis de luxo, viajar no avião, na executiva, exibir que também tem poderes, também tem dinheiro, porque de trabalho concreto não vimos nada. Qual foi o valor da presença dos membros do STAI, de órgãos centrais, em Nampula e da Comissão Nacional de Eleições? Nenhum. Nós temos ilações a tirar como partidos políticos, muito importantes. A primeira ilação é como o processo eleitoral pode ser organizado. Como é que nós podemos evitar os confrontos entre os nossos membros e simpatizantes? Nampula deu-nos esta lição, que isso é possível. E como é que a polícia tem que se comportar quando há uma situação qualquer? E quando é que a polícia tem que intervir? E qual é o papel dos líderes, que são os chefes dos grupos que andam nos bairros a fazerem campanha, quando os grupos estão a cruzar? Quanto à possibilidade de entendimento entre partidos políticos, eu deixo isso para os líderes dos partidos políticos, não sendo eu líder do partido, eu deixo isso para o líder, não quero aqui tentar trazer coisas que se calhar podem não ser os que são, mas eu sei que da mesma maneira que quando a Renamo não concorreu a eleições, não proibiu os seus membros de votarem no MDM, o MDM não pode reivindicar ser dono das pessoas que votaram no MDM. Por isso, o MDM tem que deixar as pessoas, com acordo ou sem acordo, votarem no candidato que melhor acharem, porque foi isso que nós fizemos para a MDM ter o direito de governar Gurue, governar Quelimane e Nampula, porque se nós tivéssemos dito aos nossos membros, espero que o MDM não teria tido nada, porque na altura não tinha membros. Há uma máxima que o malogrado Mondlane deu em sua música, Jani Samufina Orima Simeawene. Então o MDM tem que aprender também usar os descontentes dos partidos, mas procurando membros novos, aqueles que não estão afiliados em nenhum partido. Muito obrigado, Sr. Muxanga. Vamos observar nesse exato momento o nosso primeiro intervalo. Voltaremos então para continuar a analisar a eleição intercalar em Nampula no próximo bloco. Não sai daí, até já. No Economia e Negócios falamos sobre a economia digital e dos desafios da sua expansão em Moçambique. Em estúdios recebemos Jacques Said. Estávamos habituados a receber. Mas quando fecharam as torneiras, essas empresas que estavam habituadas a mamar o Estado já estão a fechar. E Márcio Amado. Empresas que implementam soluções sustentáveis e sem custos elevados contribuem de certo modo para que se firme a economia digital no nosso país. Não perca aqui na televisão Miramar. Bom dia! Já conhece a novidade? É rápido e sem papeladas. Agora já consegue. Descontos para cartão, descontos para recargas, poupança jovem, a partir de um metical.
Alô? Subscreve já a oferta jovem do Millennium Beam e aproveita as vantagens que temos para ti. O teu sonho é a realidade. Millennium Beam, aqui consigo. O seu futuro profissional começa aqui. Inscrições abertas para o presente ano letivo. Turnos diurno e noturno para as seguintes licenciaturas: Ciências Jurídicas, Ciências Econômicas e Sociais e Ciências Tecnológicas. Acerte na escolha. UDM. Aponte para os profissionais de sucesso. Descubra a cidade com a Heineken, 250 ml. Encontre todos os produtos que precisa no mesmo lugar. A nossa amável equipa irá ajudá-lo com uma variedade de serviços, desde a mistura de tintas até o corte de placas de madeira. Pegue isto, Camp Master, 26 litros caixa térmica por apenas 1.200 meticais. Para estas e outras excelentes promoções, a mais ampla gama de produtos e os melhores conselhos, faça acontecer com Builders Warehouse Matola e Tete. Oferta válida por tempo limitado. Vixe, tudo isso não tem troco para tanto. E agora, mamãe, tu não usas M-Pesa? Uso. Então, paga fácil com M-Pesa. Agora já podes pagar as tuas compras com o Paga Fácil do M-Pesa. Digita asterisco 150 cardinal, escolhe a opção 6 pagamentos, depois escolhe 1 comerciante Paga Fácil, digita o código do comerciante, o valor e o PIN da conta M-Pesa. M-Pesa facilita a tua vida. Tens uma ideia fixa? O teu banco tem crédito com prestações fixas para te ajudar a concretizar a tua ideia. Agora podes adquirir bens de consumo sem surpresas. Se já tens um crédito, vem por aqui e solicita a sua amortização também em prestações fixas. Fixa mais esta vantagem para ti. Vai já a uma agência BCI. Sabia que o seguro do carro é obrigatório? O que não sabia é que por 1.999 meticais ao ano pode fazê-lo numa bomba de gasolina. Quando for abastecer, aproveite e faça um seguro contra terceiros da Índico Seguros. Por 1.999 meticais ao ano, não há desculpas. Seguro sobre rodas, mais rápido e mais barato. Índico Seguros. Viva sem medo. Chegou o Loto, com sorteios semanais de 10 milhões de meticais e muitos outros prémios em dinheiro. Comece já a jogar via M-Pesa, asterisco 150 cardinal. Escolha pagamentos e insira o código de serviço 900103. Com a referência MAR, o valor mínimo de 20 meticais para jogar. Confira os vencedores todos os sábados. Loto, você ganha, Moçambique ganha. Loto. Transforma a tua refeição numa amendoura. Transforma a tua refeição numa amendoura. Arroz Mariana. Desde criança, a minha mãe ensinou muito bem a escolher a qualidade do arroz com a qual cozinho. Um arroz rico em proteínas, branquinho e de super qualidade. Arroz Mariana. Delicioso e agradável. Retomamos então o nosso resenha semanal. Essa questão da coligação que se levanta aqui, será que vai vincar, tendo em conta que a segunda volta poderá ser, portanto, mais determinante em relação aos resultados que são apresentados até este momento no que diz respeito à eleição intercalar? Aliás, a coligação ou esta parceria política é uma questão mais ou menos, neste exato momento, estética em relação àquilo que está plasmado na Constituição da República, que é fundamentalmente a realização de uma segunda volta. Sr. Mchanga quer comentar sobre isso? Bom, eu quero recordar ao Dr. Rungwane
que quando o David Simango se rebelou, saiu da Sr. Mchanga, em relação à questão que eu coloquei... Sim. Não é um exemplo muito simples. Sim. O David Simango não tinha bancada que lhe apoiava na Beira, no seu segundo mandato, mas governou a Beira. Portanto, não pode-se trazer esta questão como questão mais importante. Sim. Agora, isso cabe aos líderes, cabe aos candidatos que vão ganhar, articular como é que poderão dirigir. Porque nós já tivemos um exemplo, que foi David Simango, que no segundo mandato dirigiu o município da Beira com sucesso, sem bancada maioritária. Ele não tinha bancada lá, com maioria. Mas a Frelimo não o bloqueou. Nem a Renamo bloqueou. Portanto, espero que o MDM não faça propaganda e ensinar as pessoas a boicotar, porque o MDM nunca foi boicotado. Exato. Agora, em relação ao que a lei diz, isso depende do que os candidatos acharem. Não é imperativo. Havendo necessidade, da mesma maneira que os candidatos podem fazer esses acordos, são acordos de cavalheiro, não são muito fundamentais. O que é mais importante é que as instituições devem funcionar como as leis emanam na República de Moçambique. Sim, Sr. Mabote. Bom, eu queria dizer que, em termos de coligação como tal, já não há espaço, porque a nossa lei não consagra coligações ajusantes ao processo. Agora, o que pode acontecer são entendimentos, não é? São negociações que podem dar algum entendimento, faça isto depois do... São trocas. É o que pode acontecer. Mas também depende de como é que... Porque em política, a amizade não é permanente, como a inimizade também não é permanente. Depende dos objetivos daquilo que se pretende naquele momento. Então, há ganhos imediatos que alguém procura e pode fazer parcerias apenas naquele momento, para resolver um determinado problema. Então, isto poderá acontecer na Beira, só que... Nampula. Só que, quando tratamos de posição e oposição, nós vamos ver que quem está na oposição em Nampula é a Frelimo, quem está na oposição em Nampula é a Renamo. Não sei se está a perceber. Então, se fosse por aí, esses dois que deveriam se entender. Mas são os dois que têm que aparecer como concorrentes. Não sei se está a perceber. Então, terão que fazer uma ginástica aqui de como buscar. Dava o exemplo aqui o Sr. Mchanga, que, pronto, ele fez um sinal, quer dizer, ele pediu apoio ao MDM de forma sábia, dizer que nós também, os nossos membros votaram em vocês, desta vez também tem que deixar de votar em nós, não precisamos negociar. Pode acontecer isso, não é? Pode haver um entendimento assim desse tipo, também, né? Mas há membros lá, por exemplo, eu falo de Amurce são dissidentes do MDM. São dissidentes do MDM. Então, eles terão que apoiar aquele lado em que provavelmente não estará o MDM. Não sei se está a perceber. Muito bem. E se diz claramente que em política não há inimizade interna, pode haver um reatamento desta relação. Pode haver, claro. Pode haver, claro. Mas, muito bem. Mas aqui tem que haver um golpe de cintura muito grande, pelo menos da parte do candidato do partido Frelimo. Porque é o candidato aparentemente pode estar isolado neste momento. O clima pode favorecer o isolamento dele. Muito bem. Sr. Dr. Anguano, qual é a leitura que faz em relação a este aspecto aqui? Bom, eu quero repisar que os resultados ainda não foram divulgados, não é? E, por essa razão, as direções dos partidos, espero eu, ainda nem se reuniram para deliberar se há entendimentos ou não há entendimento. Aqui estamos em sede de uma conversa com analistas, na verdade. Portanto, é preciso, o que eu estava a tentar dizer é que aqui há dois cenários possíveis. Um dos cenários é esperarmos que haja esse apoio de geração espontânea, em que os membros do determinado partido, por simpatia com o outro, que pode achar o próximo, o apoiem, não é? Mas eu, pessoalmente, deixei há muito tempo de acreditar nesta teoria de geração espontânea. Eu acredito que as coisas para acontecer temos que trabalhar para que elas aconteçam. Foi neste sentido que eu
apresentei cenários, não é? Que o primeiro cenário é os dois candidatos, os dois partidos, de fato, que estão à frente, vão à segunda volta, cada um contando com as suas forças, porque de uma ou de outra maneira haverá um vencedor entre eles. Portanto, com ou sem entendimentos, estão ali os dois, um vai ganhar, o outro vai ser vencido. Agora, o que eu aventei é a hipótese de que aquele que efetivamente está a trabalhar pela vitória, e aquele que efetivamente não quer que o município caia nas malhas do seu adversário, e assim, ouvindo as pessoas em Nampula, portanto, a governação da Frelimo já conhecem há muito tempo, e se calhar estão interessados com a mudança que o MDM começou a operar. Agora, se há esse desiderato, se há esse desejo de se ganhar, se calhar não se devia deixar nas mãos da sorte ou da geração espontânea. Há que trabalhar para que isso aconteça. Mas isto não é nenhuma oposição, nem estou a fazer apenas análise. E disse bem que essa tentativa de entendimento pode ser feita pela Frelimo, com os partidos e organizações que participaram das eleições, mas também pode ser feito pela Renamo, com os partidos e as organizações que querem. Mas isto são estratégias. E eu estou convencido, olhando para os resultados que nós temos, para os factos, que efetivamente o MDM é o fiel da balança, olhando para os números é isso que dizem. Portanto, o MDM, coligando-se com qualquer um desses partidos, parece a repetir-se a tendência, ganharia o partido que estivesse aliado ao MDM. Mas isso é uma ideia, ainda não é um fato. Muito obrigado. Dois, não, só para terminar. Também é preciso lembrar, não é preciso lembrar que o eleitorado de Nampula, de fato, não pertence ao MDM, não pertence à Renamo, não pertence à Frelimo, não. É um eleitorado, e o eleitorado há de votar na tendência que achar que é mais correta. E nós, como MDM, que nem vamos à segunda volta, neste caso, não temos muito a dizer, apenas podemos fazer este comentário que há duas hipóteses. Uma é deixarmos as mãos da sorte, outra é tentar fazer alguma coisa acreditando que podemos nos reforçar uns aos outros, mas isso não é uma obrigação e, de fato, o MDM não tem nas mãos. Agora, mas o primeiro cenário o Dr. Rungwana já afastou. Há um aspecto importante. Há um aspecto importante. É que, olhando para os números dos votantes, os números, dá a entender que os que votam, de fato, são membros de partido, olhando o número dos votantes. Mas então, isso é importante. O Dr. não está a olhar para o nível da abstenção, neste caso concreto. Há uma abstenção. Não está a olhar para o fator que o Sr. Munguam disse no início, o fator climático, que também teve o impacto. No dia das eleições não havia chuva, eu estava em Nampula. Não havia chuva, mas as chuvas... não havia chuva em Nampula. Mas a chuva influenciou. E olhando não estava a chover, mas as pessoas foram afetadas e, consequentemente, isso pode ter influenciado. Pode ser. Okay, vamos ouvir a opinião do Sr. Munguam. Sim, bom, eu já acompanhando e corroboro com as ideias que me antecederam, fica descartada a hipótese de qualquer coligação, porque por via dos mecanismos legais não há essa possibilidade. Eu fico tentado a olhar para uma outra perspectiva mais estratégica, tendo em conta que, como se concluiu, há um nível de abstenção de cerca de 75%, o que significa que há ainda um potencial de eleitorado que não foi absorvido na primeira etapa, que, dependendo da forma como os partidos trabalharem, poderão atrair a seu favor. Exato. Quero acreditar que, como tinha-me referido, existirão elementos endógenos que tenham influenciado a abstenção. E esses elementos endógenos a serem contornados depende maioritariamente de uma melhor organização do processo, de uma capacidade de mobilização e inserção dos partidos políticos. Eles podem naturalmente reverter o cenário. Aqui vejo a Frelimo com uma grande vantagem, pelo número de membros que o partido tem
que se eles todos se mobilizarem e se fizerem presentes, podem ser preponderantes para um posicionamento do candidato do Partido Frelimo nos próximos pleitos. O outro elemento, e eu creio que isso pode despertar, pelo menos ao nível do eleitorado que tem interesse com o futuro da própria cidade. Porque vimos nós maior empenho do candidato da Frelimo no processo da campanha, a forma como articulou a preocupação, o próprio perfil. Enquanto que o candidato da Renamo foi se mostrando, de certo modo, apático. Vamos, de certo modo, acreditar que o eleitorado, ganhando consciência, vai querer evitar que a gestão da autarquia seja entregue a alguém que logo a partida não revela interesse em comprometimento para esse objetivo. Então, eu acho que isso poderá ser preponderante. Outro aspecto que temos que ter em conta é que me pareceu que, para o caso do candidato da Renamo, há de ter pesado mais aspectos relacionados com o peso do próprio partido, daquilo que é a inserção e simpatia do partido e não necessariamente do candidato. E quando avaliado, estou a querer considerar o eleitorado consciente, retirando aqueles que podem ser efetivamente membros do Partido do Renamo. Quando avaliado o cenário, o possível cenário, tendo em conta este perfil, provavelmente parte considerável daqueles que tenham optado por votar apenas pela simples negação do candidato da Frelimo, por estar vinculado à Frelimo, portanto, possam mudar a sua opção. E como bem se disse, já tínhamos vindo acompanhando alguns movimentos de, vamos dizer assim, de apoio ao candidato da Frelimo, vindo dos dissidentes e até ainda membros do MDM, o que significa que existe um grande potencial de aqueles que são os elementos que apoiavam a candidatura do candidato do Amus e da Filomena Mutoropa, não é? Não querendo associar-se, porque estava claro que estavam distantes daquilo que era a opção Renamo ou a opção MDM. Esses, de certeza, vão optar por apoiar o candidato da Frelimo. Então, se isso acontecer, eu penso que bastará a própria Frelimo fazer o seu trabalho, mostrar-se aberta, acolher essas vozes que têm compromisso e interesse com a cidade, e os resultados vão se valer por si. Muito obrigado. Bom, 40 segundos, Sr. Mchano. O que está-se a dizer é interessante. A Frelimo tentou levar todos os funcionários que em 2014 votaram em Nampula, sobretudo polícias. Houve autocarros que vieram de Cabo Delgado de outros sítios a carregar pessoas para lá para irem votar. Porque as próprias pessoas não estão convencidas que essa maneira de fazer as coisas é boa. Denunciaram, disseram. Depois já há um candidato lá em Nampula. Lamentavelmente, o candidato da Renamo e da Frelimo vive no mesmo bairro. Há um candidato que não ia ao falecimento. Só começou a ir ao falecimento agora que se disse que é candidato. Para dizer que há muita coisa. Então, quem é mais sério? Parece ser vale do que o outro. Porque não é falar muito e prometer muito, correr demasiadamente, que cria a certeza nas pessoas. Porque mas esses funcionários que o Sr. Mchanga está a dizer já estavam inscritos? Estavam inscritos, sim, porque 94 estavam lá, mas depois foram transferidos. Então foram obrigados para irem para Nampula para irem votar. Agora o governo conseguiu ter dinheiro para dar ajudas de custa, dar dinheiro. Quando eles têm problemas sociais, o governo não lhes dá subsídio, nem quando tem falecimento, não consegue. Então isso tudo, em algum momento, pode ajudar a clarificar que nem tudo que brilha é ouro. Tivemos o caso de Charles Ossuf em Nampula, que foi um grande desastre. E pelo que se vê, a estratégia que a Frelimo está a usar com este candidato não é diferente daquilo que Charles Ossuf fez em Nacala, e destruiu Nacala. Portanto, acredito que a população de Nampula vai apostar no candidato certo, que é o professor Paulo Varral. Ok, muito bem. Vamos fazer mais um brevíssimo intervalo. Voltaremos ainda no próximo bloco para analisar um outro assunto que tem a ver com a segurança rodoviária no nosso país. Até já. Olá, tudo bem? No Domingo Espetacular, corpo saudável,
Os alimentos perfeitos para uma boa dieta e os que podem nos enganar. Quais são as frutas que podem pesar na balança? 100 gramas de abacate tem 160 calorias. E ainda, no banco, no supermercado, no trânsito. Conheça a pesquisa que explica por que a fila do vizinho é mais rápida que a sua. É no Domingo Espetacular. A música moçambicana sempre em alta. Escolhe o teu artista favorito e dá o melhor da música a quem te liga com Vibra Toques da Vodacom. Ativa já asterisco 144 cardinal. Tua música está no Vibra Toques. O futuro é tudo bom. Vamos? Quando eu era mais nova, estava na escola, comecei a namorar. Já neste tempo, tinha muitos sonhos e projetos de vida, até que a minha vida mudou. Nós escolhemos quando e quantos filhos ter. E hoje a nossa vida é melhor. Escolhe a tua história, exerce o teu direito, faz o planeamento familiar. Ministério da Saúde, o nosso maior valor é a vida. Graças às novas fraldas Soft Love, que contêm 3 camadas absorventes que transformam todo o líquido em gel, proporcionando o máximo conforto. E são tão suaves que deixam o seu bebê mais tranquilo e protegido dia e noite. As abas estão mais resistentes, mesmo em contacto com óleos, pó e cremes. E a grande novidade é que as fraldas contêm um indicador de umidade que muda de cor quando a fralda fica cheia. É inacreditável! E tudo isto ao mesmo preço que as fraldas antigas. Soft Love, Soft Comfort. Encontre todos os produtos que precisa no mesmo lugar. A nossa amável equipa irá ajudá-lo com uma variedade de serviços, desde a mistura de tintas até o corte de placas de madeira. Pegue isto, Camp Master, 26 litros caixa térmica por apenas 1.200 meticais. Para estas e outras excelentes promoções, a mais ampla gama de produtos e os melhores conselhos, faça acontecer com Builders Warehouse Matola e Tete. Oferta válida por tempo limitado. Num dos seus jogos de futebol, o Lilito magoou-se no pé. Com muito cuidado e ajuda dos amigos, lá conseguiu chegar a casa. E ao ver a situação, o pai decidiu levá-lo ao hospital. Já no hospital, e com muita gente à sua frente, o pai do Lilito, impaciente e sempre com planos duvidosos, resolveu dar um jeito. Amigo, o meu filho está com muitas dores no pé. Não pode dar um jeito. Fica aqui com este refresco e passamos à frente. Compreendo a preocupação com seu filho, mas nem pensar. Temos de ser iguais e justos para todos os pacientes. Peço, por favor, para esperarem. O que se passou, pai? Ofereci dinheiro ao enfermeiro para nos passar à frente de todos, mas não aceitou. Pai, isso é errado. Estas pessoas chegaram primeiro e algumas até estão piores que eu. E se acontece alguma coisa a uma delas, enquanto o médico me está a ver, só porque eu passei à frente com um suborno, sabes como se chama isso? Corrupção. Suborno é corrupção e corrupção dá prisão. Tens razão, filho. Não foi uma boa ideia. Vamos esperar e aproveitar para me contares como vai a escola. Pai e filho tiveram um tempo animado à conversa e logo Lilito foi atendido pelo doutor. Não aceita ofertas de dinheiro ou presentes em troca de vantagens. Se conhece casos de suborno, denuncie. Muito bem, estamos na terceira e última parte do Resenha Semanal. Esta semana a televisão Miramar, através das redes sociais, conseguiu visualizar uma situação de 2 crianças que partiram, portanto, do terminal rodoviário interprovincial da Junta, com destino a Pemba, e graças a uma vistoria que foi feita na zona do Inshop, foi possível detectar que, afinal de contas, no autocarro
debaixo do autocarro estavam lá 2 crianças, portanto, do sexo masculino, que, segundo a interação que foi feita no local, pretendiam chegar, portanto, à província de Cabo Delgado, particularmente à cidade de Pemba. O que é que iam fazer as crianças não se sabe, mas questionadas, foi possível apurar através da polícia local que as mesmas saíam da cidade de Maputo, alegadamente porque já não estavam a suportar os supostos maus tratos que eram, portanto, praticados dentro das respectivas famílias, e a nossa televisão teve a oportunidade de entrevistar um dos familiares de uma das crianças, que acabou revelando que uma delas desapareceu de casa há 3 meses. Como é que crianças podem entrar num autocarro naquelas condições, dentro de um terminal? Qual é a segurança que existe dentro dos terminais? Qual é o papel das associações que estão lá, da polícia municipal que está dentro, portanto, do terminal e do próprio Inatel? Que leitura é que se pode fazer em relação a este caso? Somochano, começando consigo. Bom, porque eu estava muito envolvido na campanha do candidato Paulo Vale, não vi as imagens, mas acreditando que as pessoas não podem ter inventado, eu penso que este é um caso muito inédito. E não percebo efetivamente. Estou a tentar verificar esse autocarro, que postura que tem. Estavam do lado da Bacajera, estavam em cima do depósito. Quer dizer, porque só pode haver essa possibilidade. Onde a Bacajera termina, a criança ter se encaixado ali e ter encaixado o braço num sítio, ou em cima do depósito de combustível. Porque de outra maneira, o autocarro sair daqui com as covas que eu conheço, pelo menos no troço 3 de fevereiro, até a ponte de Nkoloane, não cair ali. E depois com as covas que andam na estrada, no troço mais ou menos Pambara, até Muxungue, não caírem. Esse é um caso mesmo inédito. Para todos os efeitos, tendo em conta que está-se a falar aqui da questão da violência doméstica, penso que é uma ilação que nós temos que tomar daquilo que é possível com as nossas crianças. Essas crianças correm o risco de cair, morrer e serem enterradas de qualquer maneira, serem dadas como desaparecidas, simplesmente por causa de erros que os encarregados cometem que podem ser evitados. Agora, em relação à responsabilidade dos organismos, tipo Inater, e Polícia Municipal e as associações, não tenho como os culpar, porque as crianças não estavam em local visível. Agora, se as crianças tivessem aparecido na Bacajera de cima, sentadas, e estas entidades tivessem os deixado de sair, aí eu tinha como questionar. Esta questão, para todos os efeitos, é um caso inédito, é igual a daquele jovem que se diz que 3 médicos confirmaram o seu óbito e que, passado algum momento, o ressuscitou. Exato. Sobabota. Bom, é assim. É um fenómeno sem registro, não é? Para mim, primeiro, a ausência de câmaras de vigilância, por exemplo. As câmaras sempre são visitadas, podem ver que ali aconteceu isto, mais aquilo. Mas a mais ainda, são aproximadamente 900 quilômetros aproximadamente. Quer dizer, o indivíduo, naquelas condições, estamos a falar de crianças, 900 quilômetros de viagem, há necessidade biológica que a pessoa tem que satisfazer, não é? Como é que foram até esta distância, mais ou menos? Não sei se está a perceber. E depois, como é que ensaiaram isto? Com que autocarro eles ensaiaram para descobrir que, estando ali, há frescura, não vão queimar, não vão cair? Houve um ensaio. Não é? Para mim, era preciso, não somente as crianças, mas a tripulação devia dizer alguma coisa sobre isto. Exato. Não é? E sabendo também o que Cabo Delgado, o que está a acontecer, está atravessando uma situação de vulnerabilidade em termos de segurança, a própria segurança social, segurança política, etc. Não é?
Se calhar alguém disse que, pegam-me essas crianças, tragam essas crianças de que maneira? Bom, há um estudo que tem que ser feito. Ok, muito obrigado. Dr. Romano, como é que olha para este caso? O normal é, de facto, nós termos crianças a saírem de outras províncias para a cidade de Maputo, porque é a metrópole, porque tem as melhores condições, disto, mas aquilo. Mas neste caso concreto foi o inverso. Como é que olha? Bom, eu primeiro vejo que aqui há um hino que temos que reconhecer, as redes sociais. Portanto, mais se calhar do que o caso em si, para a minha parte, que acho que é interessante, é perceber como as redes sociais estão a mudar as nossas vidas, estão a mudar os acontecimentos, porque estou convencido que sem as redes sociais, aquelas crianças teriam sido tiradas ali, recebiam umas palmadinhas e o caso morria por ali. Mas graças, de fato, a esta sociedade de informação em que nós vivemos, nós temos essa possibilidade de pequenos fenômenos que acontecem muito longe, fenômenos inéditos, poderem vir à tona. Portanto, mas neste caso concreto foi o pessoal, portanto, que estava a conduzir, portanto, o autocarro, que conseguiu localizar as crianças durante uma vistoria. É incrível. O motorista estava a fazer a vistoria do autocarro enquanto descobriu esta situação. Não. Mas se não tivéssemos redes sociais, tinha feito essa vistoria, o caso tinha morrido ali. Mas com as redes sociais, isso transformou-se num caso nacional, um alerta geral de que, de fato, no que concerne à segurança das pessoas, à segurança rodoviária, todo cuidado é pouco. Significa que, a partir daqui, qualquer autocarro, qualquer transportador tem que ter isso na cabeça, que todo cuidado é pouco, tem que fazer muito mais. Portanto, os nossos organismos públicos também ligados a esta matéria ficam avisados que é preciso fazer mais, porque do que tange a vida das pessoas, realmente tudo é pouco que possa ser feito. Portanto, parece-me que, por um lado, temos que reconhecer que as redes sociais estão, de fato, transformando as nossas vidas, estão trazendo a informação onde ela deve chegar. Por outro lado, também estamos a ser confrontados com a questão de percebermos que o que foi feito hoje pela segurança rodoviária ainda é muito pouco, ainda há muita coisa que deve ser explorada. Muito obrigado, Dr. Juan. Sou Edilson. Para fechar mesmo, como é que olha para esta situação, diga-se, inédita? Eu penso que ainda há muitas zonas de penumbra por esclarecer neste caso. E creio que há necessidade de se aprofundar, no sentido de fazer-se uma investigação muito profunda, de modo a trazer à superfície aquilo que poderão ser as razões efetivas que ditaram que essas crianças tivessem tido aquele comportamento. Se concluir que há, de fato, aspectos relacionados com a violência doméstica, eu penso que, como forma de disciplinar e para dar um exemplo à sociedade, as instituições competentes têm que levar este caso até as últimas consequências, até porque está em causa a vida de crianças. E o Estado tem responsabilidade sobre a segurança, a sanidade das crianças. Não podemos tratar este caso de ânimo leve. É preciso que os familiares tenham alguma responsabilidade neste caso. Acima de tudo, os familiares, porque não se pode crer que um pai consciente possa deixar a sua criança assim ao Deus dará, ao ponto de ir aparecer 900 quilômetros distantes da sua casa. Portanto, será que houve participação das autoridades? Será que os familiares estavam preocupados ou, pura e simplesmente, porque se diz que há por detrás situações de violência, há aí, de fato, atitudes de total irresponsabilização. Não há espaço para que se possa atribuir qualquer responsabilidade às autoridades, no meu ver, até porque, se olharmos para aquilo que é a organização dos próprios terminais de transporte, há uma equipa multidisciplinar que não permite que qualquer viatura saia dos recintos de terminais sem que seja fiscalizada. Houve um processo bastante intenso e um empenho particular do Ministério dos Transportes e Comunicações, em coordenação com o município de Maputo, que permitiu que houvesse maior rigor na fiscalização, na circulação das viaturas. Isso no âmbito da implementação
do regulamento dos transportes, portanto, dos transportes em automóveis. Para dizer que não vejo espaço para responsabilização, é uma lição que se tem que ter no sentido de cada vez mais reforçarmos as nossas ações, naturalmente, de fiscalização, mas, acima de tudo, a tônica muito dominante tem que ser para a responsabilização, portanto, dos progenitores dessas crianças. Muito obrigado, então. Quero agradecer mais uma vez pela vossa presença e endereçar votos de continuação de modo boa noite, não só aos nossos painelistas, mas também e fundamentalmente a si que está em casa ou que esteve em casa, então, a acompanhar a edição de hoje do nosso Resenha Semanal. Boa noite e até a próxima.